Um cometa interestelar está atualmente atingindo o seu periélio, o momento em que deveria estar mais ativo, mais revelador, e todo o arsenal de telescópios terrestres da Terra não consegue observá-lo. O timing está a levantar suspeitas em toda a comunidade científica, porque este visitante já exibiu assinaturas químicas nunca antes registradas, emissões de metal que violam os nossos modelos e uma trajetória com menos de 2% de probabilidade de ocorrer aleatoriamente. No início de outubro, 30 milhões de quilômetros acima do planeta vermelho, uma nave espacial europeia ajustou a sua câmara para longe de Marte. Observei enquanto a sonda procurava um pequeno ponto de luz à deriva no campo estelar, o visitante interestelar que eu vinha a rastrear há meses. O que esses instrumentos registraram não respondeu às minhas perguntas. Tornou tudo mais intrigante. 18 dias após essa sessão fotográfica, o objeto moveu-se para um alinhamento perfeito atrás do nosso Sol. Ocultação total. E hoje, enquanto gravo isto, ele está a vivenciar a sua abordagem solar mais próxima, permanecendo completamente invisível para nós. Preciso de vos pôr a par de 4 características desconcertantes que este visitante exibe. Primeiro, irradia um brilho esmeralda, mas não consigo encontrar as moléculas à base de carbono que tipicamente criam essa cor. Ou estão ausentes, ou estão enterradas sob as camadas exteriores. Segundo, a sua composição está invertida, 8 partes de dióxido de carbono para uma parte de água. Cada cometa normal que estudei mostra a proporção oposta. Terceiro, está a libertar níquel vaporizado a uma distância onde o calor solar não deveria desencadear essa reação. E quarto, a sua direção de chegada coincide com a localização daquela famosa anomalia de rádio de 1977. Alinhamento fascinante. Eu prometi partilhar novas descobertas assim que surgissem, e outubro entregou bastante. Mas preciso de explicar algo sobre o timing primeiro, porque este viajante selecionou uma janela excepcionalmente conveniente para a sua passagem solar, conveniente ou calculada, dependendo da sua perspectiva. Quando a detecção inicial ocorreu a 1º de julho, os investigadores reconheceram imediatamente um problema. Este objeto deslizará para trás do Sol durante o final de outubro, precisamente durante o periélio, a fase mais reveladora de toda a sua viagem. O periélio é importante porque é quando a proximidade do Sol atinge o seu mínimo. A intensidade da radiação solar atinge o pico. Os cometas tornam-se dramaticamente ativos, expelindo enormes quantidades de gás e partículas. Às vezes, fraturam-se completamente. É quando eu consigo extrair o máximo de dados sobre a sua composição química. Mas este visitante executaria todas essas transformações enquanto estivesse obscurecido da vista. A NASA e a ESA tinham uma janela de observação extremamente estreita, apenas alguns meses, para o estudar a partir de posições terrestres. Além disso, a conjunção solar bloquearia tudo. Então, desenvolveram uma abordagem alternativa. Se a observação terrestre se tornasse impossível, redirecionariam os sistemas robóticos já estacionados em Marte. A 3 de outubro, o objeto varreria o planeta vermelho a apenas 30 milhões de quilômetros, mais perto do que qualquer corpo interestelar alguma vez se aproximou de uma nave espacial feita pelo homem. Representava a nossa oportunidade ideal, possivelmente a única. Mas existiam complicações. As câmaras dos orbitadores marcianos não foram construídas para esta missão. O Mars Express e o ExoMars Trace Gas Orbiter carregam sistemas de imagem projetados para fotografar Marte a várias centenas de quilômetros de distância, não para capturar um cometa fraco a 30 milhões de quilômetros. A equipa de pesquisa da Câmara Cassis reconheceu o desafio sem rodeios. O alvo estaria entre 10 mil e 100 mil vezes mais fraco do que os seus sujeitos padrão. Eles tentaram mesmo assim. Os engenheiros programaram exposições estendidas de 5 segundos, muito mais longas do que as operações típicas,
e processaram os resultados. Quando os dados chegaram, lá estava ele. Um ponto difuso e disperso a mover-se contra estrelas distantes. Um viajante interestelar, fotografado a partir de outro mundo. Estou a testemunhar a história. As imagens fascinam-me, mas não são a descoberta mais significativa. Enquanto esses orbitadores capturavam fotos, os seus instrumentos espectroscópicos mediam algo mais. Algo que prova que um dos mistérios não tem uma resposta simples. Eu já tinha discutido a anomalia do níquel, como este visitante estava a emitir níquel vaporizado quando posicionado demasiado longe de fontes de calor solar para que esse processo ocorresse naturalmente. Em outubro, o Very Large Telescope no Chile divulgou medições atualizadas, e a irregularidade é mais extrema do que eu inicialmente entendia. Os cometas típicos emitem níquel e ferro em proporções consistentes. Eu revisei este padrão em dezenas de observações. Eu sei como é o normal. Este visitante ignora o padrão completamente. A proporção de produção de níquel versus ferro é extremamente aberrante. Quando os investigadores traçam as medições do VLT contra todos os cometas documentados, este objeto senta-se como um extremo atípico. Borisov, esse segundo cometa interestelar, exibiu proporções normais comparáveis às dos nativos do Sistema Solar. Mas este viajante é fundamentalmente diferente. Eu posso propor 3 potenciais explicações. Primeira possibilidade: o objeto contém composições minerais que eu nunca encontrei. Talvez se tenha formado sob condições ambientais radicalmente diferentes no seu sistema de origem. Segunda possibilidade, existe um mecanismo de calor interno que estou a interpretar mal. Algo está a vaporizar esses elementos metálicos de dentro do núcleo. Terceira possibilidade, estão a ocorrer processos que eu simplesmente ainda não entendo. E precisamente quando os investigadores esperavam coletar dados adicionais durante o periélio, o visitante desapareceu. A 21 de outubro, 8 dias antes da sua abordagem solar mais próxima, o objeto atingiu o que eu chamo de conjunção solar. Da perspectiva da Terra, posicionou-se exatamente atrás do Sol. O brilho solar obscurece completamente o alvo. Todos os telescópios terrestres aos quais eu tenho acesso estão efetivamente cegos, exceto por um instrumento, GOES-19, um satélite de monitorização do clima em órbita geoestacionária. Opera um coronógrafo, um dispositivo que pode bloquear a luz solar direta. Entre 18 e 24 de outubro, ele registrou imagens do visitante. Um investigador cidadão identificou o ponto de luz nesses fotogramas. Depois disso, silêncio. O objeto entrou na zona de sombra total. E hoje, 29 de outubro, neste exato momento em que estou a trabalhar nesta gravação, o visitante está a vivenciar o seu periélio, 203 milhões de quilômetros do Sol, a viajar a 244.800 quilômetros por hora. E eu não o consigo ver. Esta situação leva alguns investigadores a levantar uma questão desconfortável. Poderá isto ser coincidência? Um investigador de Harvard publicou uma análise fascinante esta semana. Na mecânica de voo espacial, há um princípio chamado efeito Obert. Se uma nave espacial precisa de alterar a sua trajetória de forma eficiente, o timing ideal ocorre durante o periélio, quando está mais próxima da estrela, a mover-se mais rapidamente e quando a propulsão mínima produz mudanças máximas de velocidade. E a análise indica algo notável. O momento ideal para tal manobra cai exatamente quando este visitante está escondido da observação. Agora, antes que se formem suposições, preciso de ser direto. A comunidade científica mais ampla considera que este visitante é quase certamente um cometa natural. A probabilidade de ser tecnologia é extremamente remota. Mas a análise sugere que o timing é estatisticamente incomum. O caminho do objeto alinha-se com o plano da eclíptica do nosso sistema solar.
A probabilidade disso ocorrer para um objeto interestelar aleatório é de aproximadamente 0,2% a 2%. E ele passa perto de Marte, Vênus e Júpiter, todos mundos com sondas de monitorização capazes de o observar. A 4 de novembro, a sonda JUICE da ESA irá aproximar-se a 64 milhões de quilômetros do visitante. Irá acionar as suas câmaras, espectrômetros de infravermelhos, detetores de partículas, todos os instrumentos disponíveis. Os dados não chegarão à Terra até fevereiro de 2026, porque a sonda está em trânsito através de condições térmicas extremas perto do Sol. No início de novembro, o objeto emergirá no céu da manhã, acessível novamente aos telescópios terrestres. Eu vou descobrir se sobreviveu ao periélio intacto, se fragmentou, se a sua química se transformou. E em março de 2026 passará perto de Júpiter. A sonda Juno estará posicionada com os seus instrumentos prontos, os mistérios do brilho verde sem carbono, a química invertida, o níquel anômalo. Eles ainda aguardam resolução. Mas hoje, enquanto este visitante atinge o seu ponto mais próximo do Sol, completamente oculto, eu só posso esperar. Eu partilharei atualizações quando a JUICE transmitir os seus dados, quando o objeto reaparecer, quando eu souber mais. Esta investigação está apenas a começar.